Você teria coragem de atravessar uma estrada de terra completamente sozinho no meio da madrugada? Ouvindo um assovio vindo da mata? Ou dormir sabendo que existe uma lenda sobre uma criatura que sobe no seu peito enquanto você está paralisado, sem conseguir respirar? O Brasil não criou apenas histórias folclóricas, o Brasil criou pesadelos. Durante séculos, pessoas do interior contam histórias sobre entidades que apareciam durante a noite, rodavam as casas, perseguiam viajantes, e o mais assustador sobre isso tudo é que muita gente jurava que essas criaturas eram reais. E hoje nós vamos conhecer 3 entidades mais perturbadoras do folclore brasileiro. Então apaga a luz do seu quarto e cuidado, porque depois desse vídeo talvez você nunca mais vai dormir da mesma forma. Matinta Pereira. A Matinta Pereira é uma das entidades mais conhecidas da região norte do Brasil, principalmente no Pará e no Amazonas. A lenda começou a ganhar força entre os séculos XVIII e XIX, durante o período colonial, através da mistura entre crenças indígenas amazônicas, tradições africanas e lendas ligadas à bruxaria. Agora imagine a cena: você está dentro da sua casa durante a madrugada, tudo silencioso, nenhum brilho vindo da rua. Então você escuta um assobio, longe no começo, mas cada vez mais perto. Um som fino, estranho, quase humano. Segundo a lenda, esse assovio anuncia a chegada da Matinta Pereira, uma velha misteriosa capaz de se transformar em um pássaro durante a noite. Algumas pessoas dizem que ela aparecia como uma enorme coruja preta. Outras afirmam que ela assumia a forma de uma ave impossível de reconhecer. Mas o mais assustador é que quase ninguém vê a Matinta Pereira diretamente. As pessoas escutam um assobio e isso já é suficiente para o medo começar. Em várias comunidades amazônicas, existia a crença de que, quando a Matinta Pereira rondava uma casa, ela ficava assoviando até alguém prometer alguma coisa para ela, normalmente tabaco, café ou comida. Muitas pessoas respondiam imediatamente: amanhã eu dou. Porque, segundo as histórias, ignorar a Matinta era perigoso. Dizem que ela amaldiçoava famílias, trazia doenças, azar e perturbações constantes para aqueles que se recusassem a atender o seu chamado. E existe uma parte ainda mais perturbadora nessa história. Durante o dia, a Matinta poderia viver normalmente entre as pessoas. Uma vizinha, uma senhora comum, alguém aparentemente inofensivo. E talvez seja justamente isso que torne essa lenda mais assustadora. A ideia de que o sobrenatural pode estar escondido atrás de um rosto completamente normal. E se você está se perguntando como escapar da Matinta Pereira, segundo a tradição popular, nunca se deve responder o assovio diretamente pelo nome dela, e muito menos sair de casa para procurar de onde o som está vindo, porque dizem que quem segue o assovio nunca encontrará apenas um pássaro. Pisadeira. A pisadeira se tornou muito conhecida principalmente na região sudeste do Brasil, em estados como São Paulo e Minas Gerais, com registros mais populares durante o século XIX. E diferente de muitas criaturas do folclore, ela não vive na floresta não. Na verdade, ela aparece dentro do seu quarto. Imagina acordar no meio da madrugada e perceber que você não consegue se mexer. Você tenta levantar e não consegue. Tenta gritar, mas sua voz não sai. O seu corpo trava inteiro. E então você sente uma pressão absurda no peito, como se alguma coisa estivesse em cima de você. Então, é nesse momento que a pisadeira aparece. Ela é descrita como uma velha extremamente magra, com unhas enormes, olhos fundos, cabelos desgrenhados e aparência quase cadavérica. Dizem que ela caminha pelos telhados durante a noite, procurando pessoas dormindo com a barriga muito cheia. E quando encontra alguém vulnerável, ela subia no peito da vítima e começava a sufocar a pessoa lentamente. Mas o assustador sobre a pisadeira é que essa lenda provavelmente surgiu de algo real: a paralisia do sono. Muitas pessoas realmente acordam sem conseguir mover o corpo, sentindo dificuldade para respirar e uma presença assustadora dentro do quarto. Hoje a ciência até consegue explicar esse fenômeno, mas antigamente ninguém entendia o que estava acontecendo. Então o medo ganhou forma, e essa forma virou a pisadeira. Só que mesmo entendendo cientificamente, isso não torna a experiência menos assustadora, porque até hoje existem pessoas que juram ter visto uma figura parada ao lado da cama durante um episódio de paralisia do sono. E segundo a tradição popular, existem formas de evitar a pisadeira. Muitas pessoas acreditam que dormir de barriga para cima atrai ela.
Outros dizem que você nunca deve dormir logo depois de comer demais. Mas, sinceramente, se você acordasse sem conseguir respirar e visse uma sombra parada no canto do seu quarto, você realmente conseguiria lembrar disso? Cabra cabriola. A cabra cabriola foi uma das criaturas mais famosas do Nordeste brasileiro, principalmente em Pernambuco, Bahia e Alagoas, entre os séculos XIX e início do século XX. E talvez ela tenha sido uma das entidades mais temidas pelas crianças naquela época. Porque, diferente das outras lendas, a cabra cabriola não assustava. Ela caçava. Segundo as histórias populares, ela era uma criatura monstruosa, metade homem e metade bode, com olhos vermelhos brilhando no escuro, dentes enormes e uma aparência quase demoníaca. Durante a noite, ela caminhava pelas ruas vazias procurando crianças desobedientes ou pessoas andando sozinha, depois de um certo horário. Muitas mães usavam a figura da cabra cabriola para impedir que seus filhos saíssem de casa durante a madrugada, mas o medo era tão grande que algumas pessoas realmente acreditavam ter visto essa criatura. Alguns pesquisadores acreditam que a cabra cabriola recebeu forte influência das imagens demoníacas trazidas pelos europeus durante a colonização, principalmente figuras medievais associadas ao diabo em forma de bode. E talvez seja justamente isso que torna a aparência dela tão perturbadora. Ela parecia algo proibido, errado, quase como se não devesse existir. Em algumas versões da lenda, a cabra cabriola emitia sons estranhos antes de aparecer. Em outras, ela observava as vítimas escondidas em becos ou estradas vazias. E segundo as lendas mais antigas, a única forma de escapar dela era nunca permanecer sozinho tarde da noite, porque depois que ela escolhia alguém, dificilmente desistiria da perseguição. Talvez o mais assustador sobre o folclore brasileiro seja perceber que essas histórias nasceram de medos reais. O medo da escuridão, do isolamento, da madrugada silenciosa. E depois de séculos, essas entidades continuam vivas. Porque, no fundo, o mundo que criou cada uma delas ainda existe dentro das pessoas.